Você sabe as notícias do dia, você sabe as rotinas da vida e as estradas que o levam pra lida, e as estradas que o levam pra lida. Você sabe aonde trabalha e a escola onde estuda. Sabe até dizer quando vem chuva, num instante em que o tempo muda. Mas será que você sabe que Jesus está voltando? Que mais dia, menos dia, esta hora está chegando. Cristo vem depressa, Cristo vem depressa. Isto eu sei de cor, isto é promessa. Cristo vem depressa. Você sabe se alguém anda certo lá por perto do bairro onde mora, e conhece os que chegam de longe e as pessoas que já vão embora. Você sabe falar de política e de crenças conheces demais. Sabe tudo que vai pelo mundo, pois lê tudo que vê nos jornais. Mas será que você sabe que Jesus está voltando? Que mais dia, menos dia, esta hora está chegando. Cristo vem depressa, Cristo vem depressa. Isto eu sei de cor, isto é promessa. Cristo vem depressa. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 2. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Mateus, capítulo 2, verso 10 e 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros,
lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Senhor Deus, por mais pobre que cada um de nós venhamos ser, sempre temos uma oferta. E uma oferta que pode te agradar. Não é dinheiro, não é fazenda, não é riqueza mundana. Mas temos uma oferta. Queremos ofertar nossa vida ao Senhor, reconhecendo sua manifestação, sua presença em nosso meio para nos ajudar. Perdoa-nos, apaga todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, teu amado Filho, e que cada coração seja revestido com a humildade que levou aquela vida a ser sacrificada. Faça isto por nós, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Vamos prosseguir na leitura desta mensagem, aproveitar um tempinho aqui, para depois, a hora que mais alguns irmãos chegarem, eles vão ouvir a mensagem. Mas vamos aproveitar e ler uma parte da mensagem, A Grande Luz Resplandecente, parágrafo 65 em diante. Verificamos que, noite após noite, eles a observavam, isto é, os magos observando a estrela, porque a estrela indicava onde estava algo sobrenatural. Eles a discutiam, eles olhavam nas Escrituras e procurando. Eu posso ver um se aproximar e dizer: aqui está outro escrito hebreu, vem de um dos profetas deles, por nome de Balaão, e ele disse: uma estrela subirá de Jacó. E eles viam as Escrituras sendo cumpridas. Como seus corações rejubilavam. Vocês podem ver que Balaão era um falso, mas não na sua profecia. Ele era falso na sua doutrina, mas não na profecia. Quando ele profetizava certo. Mas quando ele fez uma doutrina que levou a Israel estar unido em Baal Peor, naquele casamento ilícito com as primas, aquela doutrina era diabólica. Enquanto que a profecia dele é uma das mais brilhantes profecias sobre a vinda do Messias. De profecias. Mas a doutrina estava errada. O povo deveria perceber hoje também a mesma coisa. Deveria perceber a doutrina, deveria perceber a profecia, profecias que se cumprem hoje. E a doutrina, se examinar a doutrina do profeta, eles veriam que a doutrina e a profecia é correta. Só que deveria examinar, mas eles não examinam. Nem a profecia, nem a doutrina. Eles não examinam. Se eles examinassem a doutrina deles, de mulher pregadora, de batismo trinitário, eles saberiam que a doutrina deles estava errada. E que o profeta que eles têm é falso, é Balaão. Se eles examinassem. Mas eles não podem examinar nem daqui nem de lá, são cegos. Amém. Bom, mas quando eles, aqueles magos, olharam nas Escrituras e viram que Balaão tinha feito também
uma profecia, e dada aquela profecia, e aquilo era certo, uma estrela procederá de Jacó. Ele diz, olha, tem alguma coisa a ver. Era cumprimento de profecia. Enquanto que os crentes dentro da igreja estavam cantando, adorando a Deus, e não sabiam nada da profecia. O mago sabia. Para você ver. O mago sabia. Os crentes não sabiam. Se for procurar hoje, os crentes não sabem nada da mensagem de um profeta hoje. Os crentes não sabem nada. Que no tempo da vinda do profeta, no tempo da revelação dos selos, no tempo do nascimento do profeta, teve também união de estrelas. Mas os magos sabem, mas os crentes não sabem. Naqueles dias os magos sabiam, mas os crentes não sabiam. Hoje não é diferente. Magos sabem, o diabo sabe, mas os crentes não sabem. Você vai fazer o quê? Se a coisa é desse jeito, vamos caminhar. Vamos prosseguir. Graças a Deus que nós sabemos. E como deveriam nossos corações rejubilar em saber que neste dia mau em que estamos vivendo, em ver a sagrada Escritura de Deus sendo cumprida e revelada a nós como uma grande luz penetrante sobre nosso ser. Amém? Então, após um tempo, enquanto eles, os magos, observavam aquela estrela, certa noite ela estranhamente começou a se mover. E nós sempre nos movemos com a luz. E a luz começou a se mover em direção ao ocidente. Rapidamente eles arrumaram seus camelos e todas suas realezas. Eles pegaram dádivas, e eu os posso ver enquanto faziam sua jornada, seguindo a luz, pois eles sabiam que era um ser celestial. Tinha que refletir alguma luz maior. Assim é hoje, amigo. Quando vemos a estrela brilhando, sabemos que é um reflexo do sol. Quando vemos a estrela brilhando, sabemos que é um reflexo de uma luz maior. Quando vemos a igreja brilhando, sabemos que é um reflexo de uma luz maior, a imortal e eterna luz. Mas quando nós escurecemos a nós mesmos e desviamos nossos corações e desviamos nossa fé e dizemos, os dias de milagres passaram e não há mais coisa assim, nós estamos voltando nossas costas à eterna luz de Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? E enquanto eles vagavam, falando dos magos ainda, eu posso vê-los deixar as montanhas e ir para as encostas ocidentais. Eles seguiram as encostas, descendo em direção ao rio Tigre, e lá seguindo, descendo o vasto rio Tigre, até entrar em Babilônia. Atravessaram o baixinho, me perdoe o baixo, no Eufrates, descendo e margeando as terras da Palestina, rejubilando. Eles viajavam à noite, porque era fresco de noite. Viajarem pelos desertos, outra coisa era que as estrelas brilhavam no escuro. Assim tinham que seguir a luz, e a luz era o guia deles. Agora hoje tem uma estrela, mas Laodiceia é cega, ela não enxerga estrela. Se Laodiceia tivesse vista, ela podia enxergar, mesmo na noite escura que está a era de Laodiceia. Eles podiam ver, porque tem uma estrela na era de Laodiceia, tem uma estrela. Mas é de noite que se vê a estrela, é de noite. Mas como ver a estrela se é cego? E sendo cego, a gente fala para eles, há uma estrela. Eles dizem, não tem. Não tem porque você é cego. Mas se você pudesse olhar pelas Escrituras, você veria que há uma estrela hoje. Deus mandou Elias.
Esta é a estrela do dia. Amém? Aleluia. Vamos prosseguindo mais um pouquinho aqui. E quando eles subiram, finalmente ela chegou a Jerusalém. Mas quando ela atingiu a Jerusalém, ela se apagou repentinamente. A estrela, ela desapareceu quando chegaram a Jerusalém. Porque então era o tempo deles de brilhar a luz. E descendo pelas tortuosas ruas daquela grande metrópole, descendo pelas ruas da antiga capital do mundo, quase Jerusalém, a antiga sede do grande Melquisedeque, de onde os grandes e antigos profetas e escribas escreveram tanto, mas no viver negligente, carnal, semi-entorpecido, ímpio deles, a luz do Evangelho se apagara. Nós chamamos, todo mundo chama esta era de era das luzes, mas eles não estão enxergando a luz de Deus. Eles não podem ver a luz de Deus, porque eles estão andando de uma forma negligente, carnal, suas mentes semi-entorpecidas, ímpios. A luz do Evangelho se apaga para esse tipo de pessoa. E aqui estavam gentios na cidade dos judeus, gritando: onde está aquele que é nascido Rei dos judeus? Vou voltar aqui. E aqui estavam gentios gritando, magos, gentios gritando: onde está aquele que é nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que mensagem mais louca os magos trouxeram dentro de Jerusalém. Gentios dentro de Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos judeus? Meu Deus. Os judeus não sabiam nada daquilo, e os gentios, magos, eram gentios, chegando e gritando dentro de Jerusalém: onde está? Em outras palavras, ele é rei de judeu, então vocês têm que saber, melhor do que eu, melhor que nós, vocês devem saber, onde está o rei dos judeus? E eles não sabiam nada. É semelhante hoje. É no meio dos gentios que se grita: onde está o Elias? Entre grandes denominações, gente religiosa, vocês deveriam saber muito mais do que eu. Onde está o Elias? Que viria antes da grande tribulação. Onde ele está? Ninguém sabe nada. Mas o gentil mago sabia. Mas nós sabemos. Aleluia, isso é importante para nós. Aleluia. E aqui estavam os gentios na cidade dos judeus gritando: onde está aquele que é nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que impressionante acontecimento deste dia. Ó Pai misericordioso. Quando olhamos e pensamos, os judeus estão adormecidos, a ponto de magos, gentios orientais, terem vindo de terras distantes, viajando para encontrar o rei dos judeus, e eles não sabiam nada a respeito. Hoje Deus tem tomado homens sem instrução, rapazes e moças que provavelmente não têm mais do que instrução primária, levantados pelo poder do Espírito Santo, que está gritando nos ouvidos da igreja: Ele está aqui! Ele está aqui em seu grande poder para revelar-se e fazer conhecido, e a igreja não sabe nada a respeito. Tem que ser um povo eleito, não importa que eram magos, mas viram.
naquele dia era melhor ser mago do que ser judeu. Mago gentil, oriental, do que ser judeu da terra onde Deus nasceria. Mas magos encontraram, judeus não encontraram. Graças a Deus que nós encontramos hoje. Porque falar de um Cristo de 2 milênios atrás, hoje todo crente levanta a mão, eu encontrei, eu quero ver você encontrar Jesus Cristo em carne hoje. Você fala do Jesus histórico, eu te falo do Jesus presente. Eu te falo do Jesus que vem em carne nesse dia. Esse você não quer? Os judeus também não queriam ir lá atrás. Lá ele chamava Jesus. Aleluia. Ei, glória. Não adianta, você pode fugir o quanto você quiser. Se ficar, o bicho pega, assim. Não tem jeito, não. Você, como é que faz? Come. É, né? Eles vêm para prestar homenagens. Não tinha judeu para prestar homenagem para o Messias. Deus pega gentil, mago, para prestar homenagem para o Messias. Que vergonha deveria dar para os judeus. Que vergonha, o povo religioso, a cidade mais religiosa, a religião melhor do mundo, a mais correta do mundo é a religião judaica, que crê num só Deus. Os demais trinitarianos, gentios, mundanos, idólatras. Mas Deus vem e faz um trabalho que os outros não percebem. Sabe o que eu gosto? É de ver Deus trabalhando todo dia, todo tempo. Porque pregar Jesus Cristo de 2000 anos atrás, hoje está tão fácil, todo mundo quer Jesus. Os artistas estão tudo querendo Jesus. Principalmente Jesus, que faz eles ficar mais ricos ainda. O Jesus que faz a riqueza deles multiplicar. Ninguém quer Jesus da manjedoura que não tinha casa para morar. Ninguém quer esse Jesus. Eles querem um Jesus hoje. Hoje os pregadores pregam um Jesus próspero. Jesus veio sem nada. E ele diz, no mundo eu não tenho nada. E vocês também não têm. Porque, Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Se fosse do mundo, ajuntaria tesouro na terra. Eles vêm para prestar homenagem. É isso que nós estamos aqui fazendo, prestando homenagem a Deus. Quando você crê na mensagem que Deus mandou, você presta homenagem não ao homem, a Deus. Você não presta homenagem ao homem, é a Deus. Eles vêm para prestar honra ao Rei dos Reis. E a igreja, em seu sono denominacional. Eu estou lendo A Grande Luz Resplandecente, parágrafo 75. Talvez você não veio, está me acompanhando em casa, tem a mensagem aí, vai acompanhando aí. Aleluia. Eles vêm para prestar honra ao Rei dos Reis, e a igreja em seu sono denominacional. Não sabe nada acerca disto. Eles são estranhos. Como? Quando estes animais bem satisfeitos, em sua tapeçaria oriental, pendendo deles, e as franjas, e como Filon uma vez disse, eles não eram reis, porém eles eram suficientemente grandes para serem os hóspedes de honra do rei. E aqui estão eles, sentados nas costas destes imponentes animais, enquanto vão através das ruas dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus?
Irmão, aquilo ecoava como uma forma dura dentro de Jerusalém. Magos, homens gentios, tinha rei lá em Jerusalém, ou os homens gritando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Nascido. Quando um já está perdendo, Deus está levantando outro está nascendo. Deveriam saber isso. O ministério de Moisés e Elias já está quase para brotar entre os judeus. Mas para nós aqui é o Elias, o irmão Brano, é o último Elias para os gentios. Não tem mais. Mas escuta aqui um pouquinho, aqueles magos gritando dentro de Jerusalém: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A Bíblia diz que toda Jerusalém e também Herodes perturbaram-se. Seu testemunho despertou algo. Ficaram perturbados com o testemunho dos magos. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Herodes perturbou. O que é isso? Eu que mando aqui agora. Como que já nasceu outro por aí? Que pregação louca é esta? Diz: não, senhor Herodes, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós vimos. Vamos dar um jeito de matar os meninos então. Aí vamos matar os meninos, para ver se mata esse rei, mas não teve jeito. Aí, com orientação de Deus, falou: vai para o Egito, que eles vão matar aí. Correu para o Egito. Aí chegou o tempo do recenseamento e Deus falou para eles: volta para lá agora. Porque aquele Herodes já foi. Aquele já volta para lá. O Filho de Deus é levado para lá e para cá, ele sem saber o que vai acontecer. Era Deus falando para ele: faz isso, faz aquilo. E eles faziam sem saber que estavam dirigidos pelo grande Deus. Era tão simples. Meu Deus do céu. Aleluia. Que mensagem esses magos gritaram dentro de Jerusalém: onde está o rei dos judeus? Onde está ele? Enquanto os magos moviam, me perdoe, não é uma pena hoje que a igreja não possa erguer-se da sua estupidez, de seus exércitos teológicos, para ver o poder do Deus vivo, ressurreto Cristo e sua glória. O poder do vivo, ressurreto Cristo e sua glória, enquanto o movimento de analfabetos, sem instrução, interdenominacionais está avançando no mundo. Venham ver a glória do Deus vivo. O Espírito Santo está caindo como fez no princípio. As Escrituras devem ser cumpridas e aqui está, no tempo do fim. Deixa eu voltar ali que Herodes e o povo, a cidade toda perturbou com aquele grito: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Todo mundo perturbou. Quando essa mensagem entra em cada cidade, em cada país, ela faz a mesma coisa. Onde está o profeta Elias? Viemos trazer uma mensagem dele para vocês. Tem vocês aí conhecimento do profeta Elias? Ninguém tem. Mas vocês são religiosos, deveriam saber. Ninguém sabe nada. É a mesma coisa hoje. E enquanto estes magos moviam através das ruas, meu Deus, era apenas, eles agitaram desde o rei até o porteiro. Todo mundo fica inquieto. Os magos passavam gritando: onde está o rei dos judeus, o recém-nascido? O porteiro tremia. Nasceu outro rei? Herodes é o nosso rei? E agora esses homens estão gritando aí. Irmão, aquela mensagem era louca naqueles dias. Tem um rei, é a autoridade máxima naquele reino. E agora chegaram 3 sábios lá,
montar naqueles camelos, gritando: onde está ele, o rei dos judeus? Vocês são os religiosos daqui, vocês devem saber. Onde está? Ninguém sabia nada. O porteiro, até o porteiro tremia, diz o profeta, que agitava até o porteiro. Por isso que as denominações tremem. Fica tudo agitado. Essa é a mensagem do último tempo. É a mensagem do Elias. Não tem nada que agita mais o mundo do que essa mensagem. Ela agita mesmo, ela agita, é o mundo religioso. Ela não agita esse outro mundo aí, porque esse outro mundo tem a sua agitação política. Mas de toda forma, Deus está movendo em todo lugar. Você vai ter que ver Deus movendo em todo lugar. Deus moveu na política no tempo de Cristo, do nascimento dele. Deus moveu lá também. Para que Maria e José pudessem voltar para Belém, para o recenseamento. Deus estava movendo, era a política fazendo aquilo, mas Deus estava naquilo. Vocês têm que saber de uma coisa: no meio de tanta união que existe, tem uma verdadeira, e Deus está movendo também. Enquanto está uma falsa por aí, Deus está movendo. Deixa acontecer essa daí, precisa dessa para manifestar a minha. Precisa dessa união de igrejas, para manifestar a união do corpo de Cristo aqui na terra, para a saída. Aleluia. Onde está ele? Em que lugar está ele? Eles não tinham a resposta. O irmão Branham bate palma 2 vezes. Eles não tinham a resposta. E hoje, quando Sputniks estão varrendo os céus, quando sinais de aniquilação total estão próximos, quando mulheres e homens estão entregando-se ao pecado e vivendo em impiedade, as pessoas gritam: o que isso significa? E a igreja não tem a resposta, ela jaz adormecida. Igreja adormecida não tem resposta. Diz: por que isso está acontecendo? Se você estiver acordado, você dirá: é cumprimento da palavra de Deus, é os dias de Noé, é os dias de Ló, é os dias do Elohim, é os dias de Deus em carne, é os dias de Satanás no mundo, é os dias de Deus na igreja. Mas o Espírito Santo, a luz imortal e eterna de Deus, está aqui para brilhar sobre quem quer que queira e possa recebê-lo. A luz se apagar. A luz se apagar. Eles estavam dando seu testemunho. E finalmente eles convocaram o Sinédrio para um concílio. E os sábios e os profetas entraram com um pequeno profeta chamado, profeta menor, com o nome de Miqueias, sua profecia. E eles disseram ao rei: está escrito: tu, Belém, não és a menor entre todas as capitais de Judá, mas de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Portanto, deve ser Belém onde o Cristo há de nascer, o rei dos judeus. Eles deveriam perceber isso, porque olharam na Escritura e dizer: Belém, já tem aqui, é Belém. Hoje eles deveriam perceber, porque tem Escritura, Zacarias 14:7, é Estados Unidos. É Estados Unidos, deveriam saber, mas eles não sabem. Aleluia. O avivamento já acabou, irmão. Mas que jeito, né, irmão Joaquim? Que jeito. Como é que o irmão Joaquim consegue pular no meio desse banco apertado aí? Que jeito, meu Deus do céu. Isso daqui não deixa ninguém quieto. Não deixou o porteiro, vai deixar eu? Vai deixar você? Eles ficaram inquietos porque não sabiam o que era, e nós porque sabemos o que é. Algo tem acontecido. Aleluia. Glória a Deus. Mas, portanto, deve ser em Belém. Bem, ninguém lhes falou como chegar a Belém, mas eles caminharam portão afora. E quando deixar aquela cidade, irmãos, sai da grande Jerusalém, sai da capital
capital, a coisa está naquela cidade pequena. Sai da capital de Jerusalém, porque a palavra, a mensagem está em Belém. Está em Belém. Ei, glória. Aleluia. Mas é difícil ver a palavra em Belém. Mas os magos não vacilaram. Nós já perdemos porque entramos na grande Jerusalém, achávamos que era aqui, mas não é aqui na grande Jerusalém, na capital. Não está escrito que é na capital, está escrito tu, Belém Efrata. A menor, mas é de ti que sairá o guia, que apacentará o meu povo. Amém? Não foi de Jerusalém, foi de Belém. Não foi das grandes metrópoles. Não foi das grandes metrópoles que saiu nessa era a palavra. Mas foi de Kentucky, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Porque de ti me sairá um profeta que trará luz para a minha igreja nos dias finais. Aleluia. Amém? Estão entendendo? Amém. Como essas mensagens são boas, mesmo de 57, né? Ela é de 57, mas pregada em 2001. Como que dá luz para nós também, gente? Bem, ninguém lhes falou nada como chegar em Belém, mas eles caminharam portão afora, e quando deixaram aquela cidade de trevas, a luz apareceu diante deles novamente. A estrela apareceu. Tinham que sair da capital de Jerusalém. Tinha que sair da grande cidade para poder ver a estrela, ver o profeta outra vez, direito. A luz apareceu diante deles novamente, a estrela apareceu, e a Bíblia disse, alegraram-se muito com grande alegria. Por sinal, eles devem ter gritado um pouco. Eles alegraram-se muito com grande alegria. Eles estavam inundados. Estrela apareceu para conduzi-los ao seu destino final de sua jornada. E a gente vê isto, que Deus tem feito, tem mandado um profeta para nós nesse dia final, para poder nos conduzir ao destino final de nossa jornada. Está no fim. Eles a seguiram. Nós a seguimos. Agora, segue ela dentro de Jerusalém para ver se achava. Não estava dentro de Jerusalém. E tu, Belém, Efrata, cidade, você és a menor dentre as capitais de Judá, mas de ti me sairá o guia. Você é a menor, não é uma grande, mas é uma menor. É de ti que me sairá o guia, a mensagem guia que Deus mandou para nós. Aleluia. Eles a seguiram. Agora eles notaram que ela pendia mais baixo do que costumava. Simplesmente estava um pouco mais perto agora. E finalmente, quando eles continuaram, rejubilando e louvando a Deus no decorrer da noite, quem? Magos. Rejubilando, glorificando a Deus. Aqui nós estamos levando para Ele coisas maravilhosas. Eles já sabiam que alguém importante estava nascendo, gente. Porque eles levaram o ouro, levaram o incenso, levaram mirra. Aquilo falava tanto da vida daquela estrela que eles estavam vendo e que estava já em carne, havia nascido. Eles tinham o que entregar, tinham o que oferecer. Você tem o que oferecer. Aleluia. Como isso daqui é maravilhoso. Finalmente, eles continuaram, rejubilando, louvando a Deus, no decorrer da noite, conduzidos pela mão do Senhor. Mas finalmente a estrela veio a um pequeno estábulo, que era um pequeno lugar ao lado da colina, uma caverna. E ali a estrela pousou sobre a caverna.
E eles, estes poderosos magos, mais de 1 ano e 6 meses em sua jornada, em seu caminho, viajando, observando, seguindo, nenhuma outra direção a não ser a estrela. E quando ela pousou, eles entraram e ali encontraram o menino, José e Maria, e eles levaram dádivas de seu baú de tesouro. Eles ofereceram a ele ouro, incenso e mirra. Em outra mensagem, o Montbrand diz, quando eles encontraram o menino, ele já estava com 2 anos. É isso que o Montbrand diz. Quando eles encontraram o menino, ele já estava com 2 anos. Ele não era um bebê. Quem encontrou um bebê chorando na manjedoura foram os pastores. Os magos encontraram um menino. A Bíblia diz que foi um menino. Ele já estava grande. Se nós simplesmente tivéssemos tempo, vamos parar um minuto. O que o ouro representa? Ele era um rei. A outra mensagem, você sabe, o ouro representa a divindade. Ele era um rei. E já era um rei do céu. Por isso que eles queriam fazer dele um rei na terra, e não podia. Porque o mundo político estava pervertido, e nem a religião podia vê-lo. Ele teve que tomar magos gentios para poder vê-lo. Nem a religião judaica, que era a melhor que existia, podia vê-lo. Vocês podem ver que nem as melhores denominações que existem hoje não pode ver um profeta. Nem as melhores. Porque o judaísmo era muito melhor do que qualquer denominação boa que você acha hoje. A melhor denominação boa que você possa encontrar hoje, ela não serve para lavar o pé da religião judaica. Entende? Porque eles não têm revelação. Os gentios denominacionais não têm. Mas ali estavam aqueles magos com presentes, porque eles sabiam que aquilo representava levar presente direito para Deus. O que o ouro representa? Ele era um rei. Ele não tinha de ser feito rei, ele nasceu rei. Você não tem que ser feito eleita, você já nasceu eleita. Você não tem que ser feito eleito, já nasceu. Não pode fabricar. Se eu for te fabricar, você é Judas. Eu não posso te fabricar. Mas eu e você, nós já nascemos eleito. Eleito. Acabou. Quem nasce rei é rei, quem nasce eleito é eleito. Ele era o rei eterno de Deus, ele era um rei. Assim eles ofereceram ouro. E eles ofereceram incenso, isso é perfume, muito caro, o melhor que podia ser conhecido. O que o incenso significava, o perfume? Ele era o aroma de bom cheiro para Deus, pois ele ocupou-se curando os enfermos e fazendo bem. Ouro, porque ele era um rei. Incenso, porque ele era aroma de bom cheiro para Deus. Sua vida o agradou tanto que Deus respirou em sua santidade e beleza, pois era sua própria santidade refletida nele. Oh, se nós pudéssemos ser um aroma de bom cheiro, se a santidade de Deus pudesse ser refletida em nós. Vocês estão acordados? Irmãos, olha aqui, se a santidade de Deus pudesse ser refletida em nós, a ponto de nos ocuparmos fazendo o bem, como Jesus de Nazaré, até que fosse um aroma de bom cheiro para o Senhor. E você sabe a hora que apareceu mais o perfume de Jesus? A mensagem, creio que é o nome de Jesus, lá pelo fim da mensagem, irmão Brana diz que ele era uma rosa, Jesus era a rosa de Saron. E uma rosa, para poder ter um bom perfume, ela tem que ser espremida. E ele foi espremido no Calvário. E dali saiu um perfume que a prostituta não aguentou, que o ladrão não aguentou. Dizia, eu creio nele. Mas aquele mesmo perfume era mau odor
para o Anás, para o Caifás, para o centurião, que estava ao pé da cruz. Mas o ladrão viu que ele era rei, um rei coroado com uma coroa de espinho. O ladrão era revelado: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo. Jesus não demorou a responder, não. Custou sair uma coisa certa. Jesus não demorou a responder: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Oh, que beleza, se pudéssemos ser uma flor hoje, esmagada pela tribulação, pela luta do dia a dia, pelo problema do lar, pelo marido inconverso, pela esposa incrédula, pelos irmãos que te apertam, pelas irmãs que te apertam, que possa sair bom cheiro de nós, que a maioria das vezes sai mau odor ao invés de sair bom cheiro, ao invés de sair bom perfume. Nós não conseguimos muitas vezes dar o bom perfume porque não tem lá dentro e tem que ser exprimido. É aquela hora de luta, é aquela hora de perseguição, é aquela hora que ora e não há resposta. Foi nesta hora que Cristo era um bom perfume do Senhor. Mas nós nos agitamos, nós discutimos, nós nos afligimos, nós duvidamos. Esta é a razão porque se torna um mau cheiro nas narinas de Deus. Cada vez que nós duvidamos da palavra encarnada do dia, da manifestação de Deus na hora em que Ele está manifestando, nós estamos exalando mau cheiro diante da narina de Deus. Nossas vidas estavam dentro e fora de velhos lugares que não deveríamos estar. Dizemos coisas que não devemos dizer, fazemos coisas que não devemos fazer, nós nos agitamos e tomamos o partido do mundo e negamos a Cristo nos grandes momentos cruciais. Essa é a razão porque não podemos ser um aroma de bom cheiro. Mas ele era, e estes magos deram incenso. Aroma de bom cheiro. Os magos tinham a oferta adequada para o menino que nasceu. Temos nós a oferta adequada para o anjo que Deus mandou para nós nesse tempo final? Temos? Aleluia. Agora eu vou terminar aqui. Agora eles deram-lhe mirra. Também mirra. Oh, é muito bom as outras coisas. É muito bom o ouro porque fala de divindade. É muito bom o incenso porque fala de uma adoração. É muito bom o incenso porque fala de um cheiro, de um bom perfume. Mas falar de mirra, espera lá, eles levaram mirra também para ele. E qualquer um sabe que mirra é uma erva muito cara, porém amarga. Mirra, o que mirra representava? O seu grande sacrifício supremo, a sua jovem vida esmagada no Calvário, onde os pecados do mundo o moeram em pedaços. Ouro, porque é um rei. Incenso, de sua meiga e amável vida. E mirra, por causa de seu sacrifício pelos pecadores que ele morreu. E tem hora que você passa este período da mirra. Mirra, hora amarga, vida amarga no lar, vida amarga no trabalho, vida amarga no mundo. É a mirra te representando. Mas você não larga desse cristianismo de maneira alguma. Não importa o que aconteça, você sabe, eu tenho que padecer, eu tenho que passar por esta hora amarga, eu tenho que receber também este presente do dia. A mensagem da hora traz isso. A mensagem da hora mostra a divindade em mim e em você. A mensagem da hora mostra todas estas coisas aqui. Deixa eu terminar rapidamente aqui. A mensagem da hora mostra este ouro em mim e em você, quer dizer, divindade em mim e em você. A mensagem da hora mostra esse incenso em mim e em você, o bom perfume de Cristo. A mensagem da hora
mostra mirra. Se você não quiser ter a mirra, também você não terá a mensagem completa da hora. Essa mensagem, ela é completa com 3 coisas. É ouro, incenso e mirra. É ouro, divindade. É bom eu saber que eu também sou divino, porque Deus está em mim. Deus está em você. Não somos apenas homens mundanos e carnais, mulheres mundanas e carnais, mas somos divinos porque Deus está em nós. Incenso, somos um perfume. É maravilhoso saber que somos um perfume, mas é o perfume de Deus na terra, o perfume de Deus no lar, no trabalho. Mas coisa boa agora é saber que somos a mirra. Aqui tem a mirra, a hora amarga, a erva amarga, que desce, como diz o profeta. Isso daí vem, ela é cara, mas ela é amarga. Essa vida é boa, espiritual, mas ela é amarga, representada pela mirra, o que muito representava. E a nossa vida tem que ser assim, não importa o que você padeça, esta mensagem está te chamando para esses 3 processos, esses 3 ingredientes maravilhosos, essas 3 ofertas que os magos trouxeram para Jesus, que falava do que ele ia fazer. Tu és divino, tu és o bom cheiro, mas tu és o sacrifício, a mirra. Essa mensagem fala a mesma coisa para mim e para você. Tu és divino, tu és o bom cheiro de Cristo, mas tu és o sofrimento. Tens que passar por isso, pela amargura, por esta erva amarga, por essa mirra. É cara, mas é amarga. É o tipo de vida que se vive crendo em Deus hoje. Quem crê de uma forma correta, se você crê da forma incorreta de Santíssima Trindade e outras coisas mais, você não carrega a mirra com você. Mas se você quer carregar a mirra, sofrimento, amargura, creia na mensagem de Deus no dia, na hora que você vive. Olha, Moisés pagou o preço dessa mirra. Noé pagou o preço dessa mirra, José pagou o preço dessa mirra, da hora amarga, no calabouço. João Batista pagou o preço dessa mirra, a hora amarga de ser decapitado. Paulo, Pedro pagaram o preço, Jesus pagou o preço. Representado pela mirra, ele era o sacrifício supremo de Deus para nós. Agora, esta mensagem traz isto para nós. É um presente. É um presente. Que se fala. Quando abre essa mensagem para ler, para viver, se fala disto. A mirra, por causa de seu sacrifício pelos pecadores, que ele morreu. Lá ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É por isso que eles lhe ofereceram mirra. É por isso. Essa mensagem não tem só divindade, não tem só incenso, tem mirra, tem hora amarga. Tem vida amarga, essa mensagem. Mas vale a pena saber de uma coisa. Aquilo que Jesus foi representado pela mirra, ele trouxe salvação, cura divina, libertação para nós. Você tem que saber que quando essa mensagem está representada também em mirra, para nós vamos fazer muita coisa que vai ajudar as pessoas. O nosso sofrimento, o nosso labor, o nosso bom testemunho, isso vai ajudar bastante as pessoas. A nossa vida amarga vai mostrar para as pessoas o que é cristianismo. É aí que está o perfume, é aí que está a divindade. Aonde tem amargura, sofrimento pela verdade do dia. Obrigado, Senhor, por este momento glorioso em sua presença. Nós te damos graças por esta palavra, por esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, dê-me graça, juntamente com meus irmãos, para termos tudo isto representado em nossa vida. Ouro, divindade, incenso, que coisa gloriosa, Pai, o bom perfume,
a mirra, cara, mas amarga, vida amarga, de sofrimento pela verdade. Faça isto em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nossos caminhos nem sempre são flores de primavera, de eternos fulgores, porém há espinhos neste caminhar. Sentimos na alma cruéis dissabores. Sim, é a vida seguida até o fim da estrada, mas a recompensa se temos Jesus, pois Ele nos espera no fim da é a vida seguida até o fim da estrada, mas a recompensa se temos Jesus, pois Ele nos espera no fim